Olá, esse trabalho será apresentado por Adson Sarinho e Maria Aparecida. Se trata de uma atividade da disciplina de Análise Real 2, ministrada pelo professor Eudes, na Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Essa atividade se refere à demonstração do corolário 2, do teorema 3, do capítulo 6, do livro de Análise Real, volume 1 do Elon Lages. Esse corolário está diretamente ligado a esse teorema 3, é uma consequência. O teorema 3 diz o seguinte: seja f uma função que leva de x nos reais e seja a um elemento pertencente a x', que é o conjunto dos pontos de acumulação de x. A fim de que seja limite de f de x igual a L, quando x tende a A, é necessário o suficiente que, para toda sequência de pontos xn pertencente a x menos A, com limite xn igual a A, tenha-se que limite de f de xn com x tendendo a A seja igual a L. O corolário 2 diz o seguinte: operação com limites. Seja f e g duas funções que levam de x nos reais e seja A pertencente a x', com limite de f de x quando x tende a A igual a L e limite de g de x quando x tende a A igual a M. Então, item 1. O limite de f de x mais ou menos o limite de g de x quando x tende a A é igual a L mais ou menos M. Isso significa o quê? Que o limite das somas é igual à soma dos limites. O item 2 diz o seguinte: o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é igual a L vezes M. Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. Item 3. O limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, é igual a L sobre M. E o item 4, ele diz que, se o limite de f de x, quando x tende a A, for igual a zero, e se g é uma função limitada na vizinhança de A, tem-se que o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, é igual a zero. Vamos começar demonstrando a primeira parte desse corolário. Como por hipótese f e g têm limite a, temos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L1 e o limite de g de x quando x tende a A é igual a L2. Daí, a gente quer mostrar que o limite de f mais g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x mais g de x, que é igual ao limite de f de x mais o limite de g de x. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok. Se zero for menor que x menos a em módulo menor que delta, então f de x mais g de x menos L1 mais L2 em módulo é menor que epsilon. Quando a gente pega esse trechinho dessa equação e aplica a desigualdade triangular, a gente encontra isso aqui, ó. A gente encontra que f de x menos L1 mais g de x menos L2 vai ser menor ou igual a f de x menos L1 mais g de x menos L2. Isso em módulo. Essa parte aqui a gente só reorganizou os termos e aqui a gente aplicou a desigualdade triangular. É importante ressaltar que os números fx menos L1 em módulo e g de x menos L2 em módulo podem se tornar arbitrariamente pequenos quando escolhemos um x suficientemente próximo de A. Em particular, eles podem ser menores que epsilon sobre 2. Assim, se 0 for menor que x menos A, menor que delta1, então f de x menos L1 em módulo é menor que epsilon sobre 2. E se 0 for menor que x menos A em módulo menor que delta2, então g de x menos L2 vai ser menor que epsilon sobre 2. Agora, basta tomar delta igual o mínimo entre delta1 e delta2. Daí, se 0 for menor que x menos A menor que delta, então o módulo de f de x mais g de x menos L1 mais L2 é menor que epsilon sobre 2 mais L1 sobre 2. Só que isso aqui é igual a epsilon. Isso aqui a gente demonstra a primeira parte do teorema. Agora na parte 2, a gente tem o seguinte: que o limite do produto é o produto dos limites. Para demonstrar isso, a gente vai começar com um caso particular. Se k é uma função tal que limite de kx quando x tende a A igual a zero,
Enquanto o limite de f de x quando x tende a é igual a L, a gente vai ter que limite de f de x vezes k de x é igual a zero quando x tende a. Como por hipótese, o limite de f de x é igual a L, temos que, dado um epsilon maior que zero, por exemplo, epsilon igual a 1, existe um delta1 maior que zero, tal que 0 é menor que x menos a, que é menor que delta1. Então, f de x menos L é menor que 1. Assim, a gente pode tomar o módulo de f de x, fazer uma pequena manipulação subtraindo L e somando L. Assim, a gente não está alterando essa relação. A gente vai ter f de x menos L mais L. Aplicando de novo a desigualdade triangular, a gente vai ter que isso daqui é menor que f de x menos L mais L em módulo. Isso aqui é menor que 1 mais módulo de L. Daí, se a gente tem aqui 0 é menor que x menos a, que é menor que delta1, então k de x vezes f de x em módulo, quando a gente aplica a propriedade da divisão do módulo, a gente vai ter módulo de kx vezes módulo de f de x vai ser menor que kx vezes 1 mais módulo de L. Daí, como o limite de kx é igual a zero, dado epsilon maior que zero, existe um delta2 maior que zero tal que, se 0 é menor que x menos a e menor que delta2, a gente vai ter que o módulo de kx menos zero é igual ao próprio módulo de kx. Isso aqui vai ser menor que epsilon sobre 1 mais módulo de L. Daí a gente toma o seguinte ponto. Se o epsilon for maior que zero, que é o erro que a gente considera, a gente pode tomar um erro ainda menor, né? A gente pode pegar epsilon sobre 1 mais módulo de L. Agora, se a gente tomar delta igual ao mínimo entre delta1 e delta2, então, sempre quando 0 for menor que x menos a em módulo, que é menor que delta, vai valer as equações 3 e 4. Isso é importante, porque desta maneira, o módulo de f de x vezes k de x vai ser menor que 1 mais módulo de L vezes epsilon sobre 1 mais módulo de L, que é igual ao próprio epsilon. Daí, se 0 for menor que x menos a, que é menor que delta, então o limite de kx vezes f de x vai ser igual a zero, como queríamos. Agora, para o produto de duas funções, f e g, sendo o limite de f de x quando x tende a igual a L1 e limite de g de x quando x tende a igual a L2, a gente pode notar o seguinte, a gente vai ter f de x vezes g de x menos L1 L2 é igual a f de x g de x menos f de x L2 menos L1 L2 igual a f de x vezes g de x menos L2 mais L2 vezes fx menos L1. E como o limite de g de x quando x tende a é igual a L2, segue que o limite de g de x menos L2 quando x tende a vai ser igual a zero. E devido àquele caso particular que a gente calculou, a gente já sabe que a gente encontra o limite de f de x vezes g de x menos L2 quando x tende a igual a zero. Analogamente, quando a gente toma o limite de f de x quando x tende a igual a L1, segue que o limite de f de x menos L1 é igual a zero. E também, devido àquele caso particular, a gente tem que o limite de L2 vezes de f de x menos L1 quando x tende a é igual a zero. Daí, a partir do item 1 que a gente já demonstrou, a gente tem que o limite de f de x vezes g de x menos L1 vezes L2 quando x tende a é igual a zero. Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai ter que o limite de f de x vezes g de x quando x tende a vai ser igual a L1 L2, como a gente queria. Agora, falta demonstrar a parte 3 e a parte 4 do corolário 2. Dando continuidade à demonstração do corolário 2, irei apresentar para vocês a demonstração do item 3, que diz o seguinte: o limite de f de x sobre g de x quando x vai para a é igual a L sobre m se m é diferente de zero. Se o limite de g de x quando x vai para a é diferente de zero, então a função tem limite em a. E o limite de f de x sobre g de x quando x vai para a é igual ao limite de f de x quando x vai para a sobre o limite de g de x quando x vai para a.
Para fazer essa demonstração, é necessário algumas observações. Entre elas, eu tenho que f de x sobre g de x é igual a f de x vezes 1 sobre g de x. Ou seja, basta provar apenas que o limite de g de x é igual a L2. Então, o limite de 1 sobre g de x quando x vai para A vai ser 1 sobre L2. E aí, eu vou utilizar o resultado obtido em B, já que eu terei um produto. Para provar que o limite de 1 sobre g de x quando x vai para A é igual a 1 sobre L2, temos que considerar o seguinte módulo. O módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 é igual a, tirando o mínimo, L2 menos g de x sobre g de x vezes L2, que isso é igual a 1 sobre módulo de g de x vezes o módulo de L2 vezes o módulo de g de x menos L2. Como o limite de g de x quando x tendendo para A é igual a L2, essa é a minha suposição inicialmente, quando a gente disse que, considerando isso aqui uma verdade, eu preciso demonstrar isto como verdade. Então, como o limite de g de x com x indo para A é igual a L2, dado um epsilon maior que zero, tomando epsilon menor que módulo de L2 sobre 2. Existe um delta1 maior que zero, tal que, se o módulo de x menos A é maior que zero e menor que delta1, então g de x menos L2 é menor que módulo de L2 sobre 2. Assim, para x tal que módulo de x menos A maior que zero e menor que delta1, nós temos o seguinte, que L2 é igual a soma e subtrai g de x. Então fica g de x mais L2 menos g de x. Aplicando a desigualdade triangular, nós temos que é menor ou igual a módulo de g de x mais módulo de L2 menos g de x. E isso fica menor que g de x mais módulo de L2 sobre 2, que anteriormente nós vimos que L2 menos g de x é menor que L2 sobre 2. Assim, a gente fica aqui o L2 menos módulo de L2 sobre 2 é menor que g de x. Portanto, g de x é maior que L2 sobre 2, ou seja, 1 sobre o módulo de g de x é menor que 2 sobre o módulo de L2. Dessa maneira, substituindo a igualdade em 5, para x tal que o módulo de x menos A é maior que 0 e menor que delta1, nós teremos o seguinte, o módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 é igual a 1 sobre módulo de g de x vezes o módulo de L2 vezes o módulo de g de x menos L2. E isso, substituindo aqui, é menor que 2 sobre o módulo de L2 ao quadrado vezes o módulo de g de x menos L2. Novamente, como o limite de g de x é igual a L2, isso foi a minha hipótese inicial, dado um epsilon maior que zero, existe um delta2 maior que zero, tal que, se o módulo de x menos A é maior que zero e menor que delta2, então o módulo de g de x menos L2 é menor que o módulo de L2 ao quadrado
vezes y sobre 2. E agora, tomando delta como mínimo entre Δ1 e Δ2, as desigualdades analisadas anteriormente, 6 e 7, são verdadeiras. Logo, se o módulo de x menos a é maior que 0 e menor que delta, então a gente tem que o módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 é menor que y. E isso significa que o limite de 1 sobre g de x quando x vai para a é igual a 1 sobre L2, como a gente queria, né? Então, com esse resultado aqui, mostrando que isso aqui é verdade, isto significa que o limite de 1 sobre g de x quando x vai para a é igual a 1 sobre L2, que é o que queríamos, pois como a gente conseguiu mostrar que isso é verdade, é preciso apenas utilizar a propriedade anterior do produto para mostrar que o limite de f de x sobre g de x quando x vai para a é de fato igual a L sobre M, se M é diferente de zero, como nós queremos. Além dos 3 itens do corolário, é dito o seguinte: se o limite de f de x quando x vai para a é igual a zero e g de x é limitada numa vizinhança de A, tem-se que o limite de f de x vezes g de x quando x vai para a dá zero. Isso é uma consequência do teorema do confronto, onde essa consequência é o seguinte: sejam f e g duas funções tais que o limite de f de x quando x vai para a é igual a zero e g é limitada, então existe o limite de f de x vezes g de x quando x vai para a e esse limite dá zero. Para a demonstração, vamos tomar o seguinte: por hipótese, g é limitada, ou seja, existe um m real positivo tal que o módulo de g de x é menor que esse m. Também, por hipótese, vamos considerar que o limite de f de x quando x vai para a é igual a zero, ou seja, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos a for maior que zero e menor que delta, então o módulo de f de x é menor que epsilon sobre esse m. Logo, se o módulo de x menos a for maior que zero e menor que delta, nós vamos ter o seguinte: f de x menos g de x vai ser menor que zero. Logo, se o módulo de x menos a for maior que zero e menor que delta, nós temos o seguinte: que o módulo de f de x vezes g de x menos zero é igual ao módulo de f de x vezes g de x. E isso é menor que epsilon sobre m vezes m, que vai dar menor que epsilon. E isso aqui nos mostra que existe um limite de f de x vezes g de x quando x vai para a. E esse limite dá zero, o que conclui a nossa demonstração. All I want is you. That's right. It's pretty simple. Yeah. Tell me.